Hey guys, what's up? E aí galera? Hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre o verbo mais famoso da língua inglesa, o verbo mais utilizado na língua inglesa, nosso famoso verb to be. Eu já fiz um videozinho sobre o verb to be, caso você queira conferir eu vou deixar o link aqui nos cards, depois você clica lá e confere. Mas nesse vídeo de hoje eu vou especificar mais, eu vou falar mais detalhado. Eu vou falar da forma afirmativa, negativa e interrogativa. Alright? Let's get started. Bora começar. Primeiramente, vamos relembrar o que é o verbo to be. O verbo to be em português ele tem basicamente dois significados, que é ser ou estar. E você vai identificar se está sendo utilizado como ser ou estar pelo contexto da frase. Alright? E no presente, esse verbo to be ele tem três formas, que seria am, is e are. Então vamos pegar primeiro aqui os pronomes, relembrar para a gente fazer a associação com o verbo to be. Os pronomes têm I, you, he, she, it, we, you, they. I é eu, you, você, he, ele, she, ela. Esse it pode ser ele ou ela, só que a gente não usa esse it para falar sobre pessoas, a gente vai usar para falar sobre animais, objetos ou qualquer outra coisa que não seja pessoa, alright? We, nós, you, vocês, eu repeti o you aqui porque ele pode ser você ou vocês, alright? E they pode ser eles ou elas. Então como funciona essa associação? Com I você vai usar am. I am, o verbo to be, se eu estar, então I am, eu sou ou estou. Você não pode dizer I is ou I are, igual ao português. Você não pode dizer eu somos, eu estamos. Então é uma questão de concordância. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Alright? Essa aqui é a forma afirmativa. A gente pode encontrar ainda o que a gente chama de contraction form, a forma contraída. Nessa forma contraída, o que acontece? A gente vai juntar aqui o pronome e o verbo to be. A gente faz da seguinte maneira. A gente junta o pronome e o verbo to be e essa primeira vogalzinha que tem aí no verbo, a gente vai trocar por um apóstrofe, que é um sinalzinho que parece uma vírgula, só que é aqui na parte de cima. Alright? Então, vamos ver como é que fica aqui. I am fica I'm, you are your, he is fica his, she is she's, it is its, we are we're, you are your, they are their. Aqui mudou a forma da escrita, mas questão de significado não muda, fica a mesma coisa. Se I am é eu sou ou eu estou, I'm também é eu sou ou eu estou. Alright? Agora a forma negativa. Para fazer a forma negativa, a gente vai precisar da palavra not. Onde é que a gente vai ter esse not? Depois do verbo to be. As formas negativas são as seguintes. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. E então, como a negação, esse not significa não, então se I am é eu sou, eu estou, I am not, eu não sou ou eu não estou. He is, ele é ou ele está. He is not, ele não é ou ele não está. E a gente ainda pode fazer a contração entre esse verbo to be e esse not. Vamos ver como é que vai ficar aqui a forma contraída da negativa. I am not, esse primeiro não dá para contrair, não tem como juntar o am com o not de uma forma contraída. Mas o is e o are dá. Então, you are not, você pode escrever you aren't. He is not, você pode escrever he isn't. She is not, fica she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Então, lembrando aí que esse not significa não. Por isso que é a negativa.
Alright? E agora a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o que vai acontecer? Lá na frase, o verbo to be ele vai vir antes do sujeito. Nesse caso aqui a gente está usando os pronomes, vamos ver como é que fica. Na forma interrogativa não vai ficar I am, vai ficar am I. You are fica are you. He is fica is he. She is she. It is na interrogativa is it. We are fica are we. You are you. They are they. Alright? Então aqui vai ter esse am I, you are, só que não vai ser só isso na frase, tem um restante, um complemento da frase. Eu estou falando no posicionamento dentro da frase. Se for uma interrogação, uma pergunta, o verbo to be vai vir antes do sujeito. Alright? Para a gente entender melhor, preparei aqui alguns exemplos nas formas afirmativa, negativa, interrogativa, para você ver como que a gente aplica isso na frase. Let's go? Então, eu posso dizer, por exemplo, I am a teacher. I am a teacher. Eu sou um professor. Ou então eu posso falar ainda, I'm a teacher. I'm a teacher. Esse I am é a mesma coisa que I'm. O significado não muda nada, isso aqui é uma frase afirmativa. Alright? Ou eu posso dizer ainda, I am not a singer. Eu não sou um cantor. Então aqui seria a frase negativa. Lembra aí que o not quer dizer não. I am not, eu não sou. Alright? Mais um exemplo. Messi is a soccer player. Messi is a soccer player. Messi é um jogador de futebol. Frase afirmativa. Messi is. Veja aí que nesse caso não tem o pronome, tem Messi, que é o nome da pessoa. Aí você faz a associação. Messi é a mesma coisa que ele, que seria he. Então se com he a gente usa is, com Messi a gente usa is também. Alright? Então, continuando. He is Argentine. He is Argentine. He is Argentine. He is Argentine. Ele é argentino. Esse apóstrofe S é aí a abreviação do verbo to be, is. E agora uma na negativa. He isn't Brazilian. He isn't Brazilian. Ele não é brasileiro. Quando a gente está começando a aprender inglês, a gente se depara com algumas frasinhas que você usa para cumprimentar, tipo How are you? How are you? Isso aqui é uma pergunta. Como você está? Aí, note aí que o are está antes do you. Por que isso? Porque é a pergunta. Na pergunta, o verbo to be vem antes do sujeito. Alright? E aí, na resposta para essa pergunta, geralmente você aprende a responder I am fine. Ou então I'm fine, que é eu estou bem. Então aqui, pergunta, o verbo antes do sujeito. Na afirmativa, o verbo vem depois. Alright? Então imagine aí a situação. Você está andando na rua, vê alguém caindo na moto, aí você corre lá e pergunta Are you okay? Are you okay? Você está bem? Aí nesse tipo de pergunta, acaba que a gente chama de short answer, que seria resposta curta. Essas short answers, respostas curtas, você vai usar nos casos que dá para responder que sim ou que não. Se você perguntou Are you okay? Você está bem? A pessoa pode dizer sim ou não. Se ele for responder que sim, ele pode responder Yes, I am. Sim, eu estou. Ou então ele pode responder No, I am not. Não, eu não estou. Mais um exemplo aqui. Is Neymar a good player? Is Neymar a good player? Nota aí que o sujeito dessa frase é Neymar. Como é uma pergunta, o verbo to be vem antes do sujeito. Is Neymar a good player? Neymar é um bom jogador? Aí cada um tem sua opinião, né? Você acha que sim, você pode responder Yes, he is. Uma short answer. Ou então, você pode responder No, he isn't. Não, ele não é. Então aqui, esse é o que a gente chama de short answer, resposta curta, quando você vai responder que sim ou que não, viu aí que só mudou o sujeito. Yes, I am na anterior, agora yes, he is. Então você pode responder No, I am not. Nessa aqui a gente respondeu No, he isn't. Então só vai mudar o sujeito, de acordo com o sujeito da pergunta.
Ou então imagina aí a situação, você é novo na escola, não conhece a galera ainda, aí tem dois colegas seus que são muito parecidos, aí você pode perguntar a eles: Are you brothers? Are you brothers? Vocês são irmãos? Nota aí que o are vem antes do sujeito, mas quando você for traduzir para português, aí você não vai botar são vocês irmãos, você traduz igual que a gente fala aqui. Vocês são irmãos? Alright? Aí aqui mais uma pergunta que dá para responder com sim ou não, com a short answer. Aí eles podem responder Yes, we are. Ou então No, we aren't. Sim, nós somos. Não, nós não somos. Então o verbo to be é basicamente isso. É só você treinar um pouquinho, fazer atividade, fazer exercícios, ler, que aí você vai assimilando isso aos poucos. Alright? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, compartilha, deixa um comentário, deixa suas dúvidas aí no comentário. Alright? See you and take care.